Um comprimido por dia, suficiente para jogar sua testosterona lá para cima, melhorar sua libido e disposição, sem de fato ser submetida a uma reposição hormonal, tomar injeção de testosterona. Será que isso é possível? Sim, isso é possível, um tratamento já bem sedimentado para hipogonadismo, para aumentar os níveis de testosterona e sem atrapalhar na sua produção endógena. Na verdade, esse comprimido vai aumentar a sua produção de testosterona e eventualmente até melhorando a sua capacidade fértil. Fica comigo até o final para você entender tudo o que você tem que saber sobre o citrato de clomifeno, sobre todos esses comprimidos, sobre a dose, sobre os riscos, benefícios, tudo que você precisa saber está aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Se você quer fazer uma avaliação, uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Muitos homens, isso está acontecendo cada vez mais precocemente, eles vêm sentindo já os sintomas do hipogonadismo, queda hormonal de testosterona, a baixa energia, falta de disposição, fadiga muscular precoce, dificuldade de perda de peso, de ganho de massa magra, falta de atenção, falta de memória, insônia, eventualmente uma queda de libido até uma disfunção erétil. Esses são os sintomas relacionados à queda dos níveis hormonais de testosterona. E quando a gente escuta sobre isso, a maioria dos homens, e até pouco tempo atrás, a gente só tinha como fazer isso através de uma reposição hormonal de testosterona. Dar testosterona para o cara. Mas dar testosterona para o paciente, ele pode inibir o eixo hormonal do cara e prejudicar a sua produção endógena de testosterona e até a sua produção de espermatozoide. Como é que funciona esse eixo? Para a gente entender como é que funciona essa droga, esse comprimido que eu vou falar ainda, e para a gente entender como é que funciona esse bloqueio de eixo, precisa entender o próprio eixo. Então o seu testículo está produzindo hormônio, está produzindo testosterona. Essa testosterona começa a subir no sangue, o sangue passa na hipófise, a hipófise entende que está muito alta essa testosterona e diminui a produção de LH. Então, LH é o hormônio que a hipófise produz que estimula a produção endógena testicular de testosterona. Então, a testo está muito alta, a hipófise viu que está alta, diminui a produção de LH e, portanto, diminui a produção de testosterona. Se essa testosterona começa a cair demais, esse sangue passa na hipófise, está muito baixa essa testo, vamos aumentar. Aumenta a produção de LH, esse LH vai lá no seu testículo e aumenta a produção de testosterona. E isso está ocorrendo agora em você. Cada um tem o seu eixo hormonal. É por isso que não tem uma testosterona normal. A gente tem alguns valores que a gente considera, em geral, está baixa, em geral está normal. Mas de uma forma mais precisa, é importante ter a curva sua de hormônio. Quanto é que era sua testo 2 anos atrás, 3 anos, 5 anos atrás, quando você não tinha queixa nenhuma? Muitas vezes você se surpreende e está igual que está hoje. Então você está aí com queda de libido, não sei o que, pegou aquela testo sua, está 380, a testosterona está culpada disso aqui, com certeza daí o problema. A gente futuca ali, a gente vê que a sua testo de 5 anos atrás está 370 e está igual que está hoje, você não tinha nada 5 anos atrás. Então é importante ter esse histórico do paciente para entender qual que é o normal daquele paciente. Então muitas vezes o paciente vem com esses sintomas, a gente vai pedir os exames dele, a gente vai ver que tem uma testo baixa e às vezes esse cara tem uma testo baixa, era para a hipófise estar percebendo que aquela testo estava baixa e aumentando a produção de LH, tentando trazer de volta aquele testículo. Esse era o normal. Mas muitas vezes, em alguns pacientes, principalmente paciente jovem, esse LH não está subindo, esse LH continua baixo. E, eventualmente, tem várias coisas que podem atrapalhar o funcionamento do seu eixo. Obesidade, sedentarismo, insônia, estresse, ansiedade. Algumas medicações podem atrapalhar o funcionamento desse eixo e o LH está baixo. Se o LH está baixo, o LH menor do que 6 principalmente, esse paciente tende a responder bem com citrato de clomifeno. O citrato de clomifeno é uma medicação em que ela vai agir a nível hipofisário, é um inibidor seletivo do receptor de estrogênio, então ela inibe o receptor de estrogênio na hipófise, não deixa a hipófise entender que está aumentando a produção de testosterona e ela continua produzindo LH. Então aumenta a produção de LH, esse LH vai lá no seu testículo, aumenta a produção endógena de testosterona e eventualmente o paciente pode ter melhora dos sintomas de hipogonadismo. Então traz esse eixo de volta mais uma vez. Geralmente a gente faz ciclos ali de 3 meses, de 3 a 6 meses. Tem trabalhos com uso de longo prazo do citrato de clomifeno, em que pacientes usaram até 7 anos direto citrato de clomifeno, com melhora dos níveis e segurança em relação ao uso dessa forma.
é um uso que, apesar de vários trabalhos nesse sentido, ainda é off-label, não está na bula. Ainda na bula, o clomídia, o citrato de clomifeno, é um remédio para estimular a ovulação na mulher, apesar de existir já uma larga experiência com o estímulo do eixo masculino. Então você começou o citrato de clomifeno, melhorou a testosterona, melhorou os sintomas. Isso acontece em 60% dos casos, mais ou menos. Os outros 40%, talvez um pouco menos, essa estatística é um pouco variável, o paciente muitas vezes ele tem melhora laboratorial, aumenta a testo, geralmente ele tem melhora laboratorial, mas às vezes ele não tem melhora sintomática, ele não tem melhora dos sintomas dele. Aí das duas, uma. Ou o problema dele nunca foi hormonal, se aumentou a produção endógena de testosterona, mas a queda de libido, a falta de disposição é porque ele não tem condicionamento físico, é porque ele não está gostando mais da esposa dele, tem problema de relacionamento, e não era hormonal o problema. Ou então, existe ainda, hoje em dia está mais bem sedimentado isso, uma diferente metabolização do clomídio no corpo de cada um. Tem dois metabólitos para isso, quando o clomídio entra no nosso corpo, ele vai ser metabolizado em enclomifeno, que talvez seja um metabólito mais ativo e seja responsável ali pelo benefício daquele aumento de testo. Parece que esse inibidor que o clomídio inibe, que é o inibidor seletivo de receptor de estrogênio, esse receptor de estrogênio talvez tenha um papel na libido masculina que é mal definido. Para alguns homens essa participação pode ser maior, e aí essa inibição pode trazer uma não melhora da libido, então melhora a testosterona, mas não melhora a libido, não melhora os sintomas. Você tem um outro metabólico que é o zuclomifeno, que talvez seja responsável por esses sintomas piores ali, para esse paciente que vai pior com a medicação. E não dá para você predizer ou mensurar se você vai mais para o enclomifeno, que é quem teria melhor benefício da droga, ou para o zuclomifeno, que é aquele paciente que não tem tanto benefício com a droga. Então só a gente testando mesmo para saber se você vai evoluir bem ou evoluir mal. Ou evoluir mal no sentido é não melhorar, né? Não vai piorar a sua situação, mas pode não melhorar a sua situação. A dose indicada do citrato de clomifeno para isso, para estímulo de eixo masculino, é 12,5 mg por dia. Na farmácia você vai achar comprimido de 50 mg, não precisa ser 50 mg todo dia. Você pode fazer até uma dose de ataque ali, diária de 50 mg, mas depois você cai para meio comprimido em dias alternados, que seria ali 12,5 mg por dia em médio. É difícil, muitas vezes alguns pacientes reclamam, porque você partir comprimido, tomar em dias alternados, você não sabe se você tomou ontem, tomou anteontem, você fica meio confuso. Então muitos pacientes preferem tomar meio comprimido todo dia, que dá ali em torno de 25 mg por dia, passa um pouco do necessário, mas mesmo nessas doses, raramente você vai evoluir com algum efeito colateral. Falando em efeitos colaterais, qual que é o principal? Essa inibição desse receptor de estrogênio e tudo mais, pode estimular também a produção de estrogênio no homem. Isso é muito mal definido, mais uma vez é um remédio off-label, mas alguns pacientes evoluem com aumento do estrogênio e esse aumento do estrogênio tem que ser vigiado. Então, se você aumentou muito, essa proporção testosterona e estrogênio saiu de um grau saudável, o que é o grau saudável? Testosterona total dividido por estrogênio tem que estar acima de 12, essa relação. Se tiver menor do que 12, é porque o estrogênio está muito alto. E talvez seja interessante a gente atuar sobre isso, dar um antiaromatizante, alguma coisa nesse sentido, ou seja, diminuir a conversão de testosterona para estrogênio. Então, alguns pacientes podem cursar dessa forma e você tem que atuar em algumas vezes. O estrogênio muito alto pode predispor eventualmente a evento tromboembólico. Esse era o grande medo do citrato de clomifeno quando ele começou a ser usado para homem. Então, a mulher, muitas vezes a mulher tem maior chance de ter trombose venosa profunda, etc. Por quê? Por causa do estrogênio. Então, muito anticoncepcional aumenta essa chance, por quê? Por causa do estrogênio. Ele é um evento protrombótico. Então, se aumentou o estrogênio, esse cara vai ter aumento de propensão de ter trombose. Mas isso não se comprovou na prática. Nenhum trabalho mostrou aumento do risco tromboembólico com o uso de citrato de clomifeno. Era uma hipótese, eu já vi muito médico falando, não uso porque aumenta a chance de trombose. Não teve trabalho que provou isso. Tem muita coisa na medicina que é assim, que é uma hipótese, olha, ele aumenta o estrogênio, portanto ele vai aumentar a chance de ter trombose. Mas aí na prática você acompanha o paciente, ele não aumenta a chance de trombose. Porque medicina é assim, medicina nem tudo é 100% do jeito que a gente pensa que vai ser. Outra coisa são sintomas oftalmológicos, vista embaçada, tal, diminuição da acuidade visual, que pode exigir suspensão. Para ser honesto para você, eu nunca vi nenhum paciente suspender o citrato de clomifeno por causa de efeito colateral. Mas é importante fazer com acompanhamento médico. Não sai comprando remédio e vai tomando sozinho, não. Porque você não sabe exatamente como é que é, a dose vai ficar errada, você não vai acompanhar estrogênio, você não vai fazer nada. Então, faz acompanhado médico. E se o clomídio não funcionar, pode ser necessária uma reposição hormonal de testosterona.